Olha aí, pessoal, a aprovação do Lula segue na corda bamba em mais uma avaliação feita pela pesquisa Poder Data, do pessoal Poder 360, trouxe aqui para a gente ver a desaprovação do governo saltou mais uma vez e agora está numericamente empatada com a desaprovação. Tem a margem de erro ali e tudo mais, só que numericamente falando, os resultados estão iguais. A gente vai dar uma olhada nesses números aqui na variação ao longo do tempo para fazer a leitura do que está acontecendo no Brasil hoje e como isso tem repercutido na imagem do Lula, sendo que, de forma geral, aquela comparação que a gente gosta de fazer entre o governo Lula e o Bolsonaro, só 40% dos entrevistados pelo Poder Data afirmam que a gestão atual é melhor que a do Bolsonaro. Olha que situação. E bem, como era de se esperar, só no Nordeste, de fato, que há uma maioria lulista, uma maioria que gosta do Lula realmente. O cara não é apreciado em nenhuma outra parte do Brasil. E convenhamos, isso é muito pouco para manter o sujeito com uma viabilidade política para 2026, que é o grande ponto dessa história aqui. Que essa desaprovação do governo Lula pesou nas eleições municipais deste ano, tá claro para todo mundo. O cara é um péssimo cabo eleitoral. Mas em 2026, como é que a coisa vai ficar? Depende de uma série de fatores, vamos conversar sobre isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Olha só, esse resultado foi divulgado hoje, dia 16 de outubro, dia que eu estou gravando este vídeo, e a pesquisa foi feita entre os dias 12 e 14 de outubro. Então, qualquer repercussão das eleições que possa ter vai aparecer nessa pesquisa aqui, com certeza já vamos analisar considerando isso aí. Temos aqui, então, a aprovação do governo Lula, ou seja, aquela pesquisa bastante objetiva, o pessoal do Poder 360 critica outros institutos, como o próprio Datafolha, que usa aquela coisa de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo para avaliar a aprovação. Isso em si não avalia a aprovação, é uma avaliação da gestão, ok, mas a aprovação tem que ser uma pergunta direta, você aprova sim ou não, Então, o resultado atual é um empate técnico, que é também um empate numérico. 46% aprovam, 46% desaprovam e 8% não sabem ou não responderam a essa pergunta aqui, E não é o pior cenário, não é o pior resultado. O pior resultado para o Lula, pior resultado para o Lula, eu quero dizer. Tem a carinha dele aqui, vamos deixar aqui, isso. O pior resultado para esse senhor aqui foi na avaliação lá de... Não tem a data aqui qual foi essa aqui do meio. Deve ser por volta de abril, eu imagino, deste ano, quando a desaprovação superou a aprovação, só que tudo dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. Então, essa situação está mais ou menos andando de lado, porque aqui também em julho, 4 pontos de diferença, ok, mas 2 pontos para baixo, 2 pontos para cima, empate técnico também. Então, essa situação tem andado de lado aqui, pelo menos do início do ano para cá. A aprovação e a desaprovação do Lula se mantêm estáveis, o que para ele é um problema muito sério. O cara está fazendo das tripas coração esse ano todo para tentar reverter a queda nesse cenário e não está conseguindo. Essa é a grande verdade. Lembrando que o cara começou o mandato dele com uma diferença positiva, ou seja, a aprovação maior, 13 pontos percentuais, e isso agora está empatado. Ou seja, esse gap diminuiu consideravelmente às custas da desaprovação. O percentual dos que não sabem e não responderam, praticamente a mesma coisa, não mudou. Agora, essa linha vermelha da desaprovação aumentou consideravelmente e vem aumentando, Você pode fazer um paralelo notando isso aqui. Ou seja, realmente é um resultado muito ruim para o Lula. Como era de se esperar, entre os homens a desaprovação é maior do que entre as mulheres, natural, já se espera que as mulheres gostem mais da esquerda, mais do Lula de forma geral aí e tudo mais.
bem como a aprovação dele é alta entre os jovens, porque o jovem é iludido, é burro, não sabe o que pensar da vida, não vê a vida com os olhos corretos, então realmente não tem assim um discernimento muito interessante, mas conforme a idade aqui vai aumentando, a aprovação do Lula vai derrapando. E aqui no pessoal que trabalha de verdade, que faz o país girar, a galera mais nova, a aprovação dele é muito baixa, né? Naturalmente o Lula tem aprovação maior entre o pessoal com o ensino fundamental apenas, né? O pessoal tem menos instrução, consegue perceber menos a verdade e se engana mais facilmente pelo discurso político. E o pessoal mais pobre também tem uma leve tendência aqui a preferir o Lula. Só que essa estratificação por classe social aqui, por renda, já não é tão favorável para ele mais. A desaprovação que é menor. O resto está bem balanceado se você olhar aqui de forma geral, né? Bem, fazendo a análise aqui do Nordeste, vou deixar o negócio da comparação com o Bolsonaro para o final, né? O Nordeste, como é que está a situação aqui? Se você olhar por região, né, você vai ver que há aqui algumas... o Sudeste tem um valor positivo ainda para o Lula de aprovação, mas está dentro da margem de erro. É empate técnico no Sudeste também. Só há resultado positivo para ele no Nordeste. Olha aqui, realmente a aprovação dele está muito maior. Só que vamos olhar isso ao longo do tempo, que é mais importante. Não olhar só o recorte atual, olhar como está a variação disso aqui ao longo do tempo. E nós temos esses gráficos por região, né? O Nordeste, você pode considerar que piorou desde o início do mandato dele. Beleza, piorou, mas não foi tanta coisa assim, não é tão relevante assim, né? A aprovação saiu de 55, caiu para 53, está dentro da margem de erro. A desaprovação superou a margem de erro, mas não é nada relevante assim no final das contas, tão relevante assim, eu diria, né? Já é alguma melhora, ok? Mas não é nada que vai mudar o rumo do Brasil, vamos colocar assim. O Nordeste ainda apoia muito o Lula, né? O mesmo não se pode afirmar em relação ao Norte. A aprovação dele no início do mandato, aqui é bem no comecinho do mandato dele, um mês apenas, estava positiva, 8 pontos percentuais positiva, agora está 9 pontos percentuais negativa. Então, houve uma inversão desse cenário aí, embora a margem de erro nesse caso seja bastante grande, né, 7 pontos percentuais, ainda assim, a constância desses números mostra realmente que a desaprovação do Lula cresceu consideravelmente no Norte, e aqui já é uma situação que começa a pesar bastante. A população é menor no Norte, não faz tanta diferença assim no cômputo geral, mas já é algo bastante importante. A desaprovação do Lula cresceu muito no Sul este ano, principalmente no Rio Grande do Sul, e os números da Maria do Rosário deixam isso bastante claro. O pessoal está revoltado com o PT por lá, e não é sem motivo, de forma aqui que houve um aumento de 6 pontos percentuais na desaprovação. A aprovação, praticamente a mesma coisa, tá? Estável aqui ao longo do tempo, né? Esse fundo do poço foi na época lá das enchentes, né? Aliás, foi antes, né? Engraçado, né? Mas enfim, teve esse fundo do poço. Ah, isso aqui foi na época lá de Israel, né? Mas a aprovação tá andando de lado esse período todo. Agora, a desaprovação aumentou bastante às custas do pessoal indeciso. Ou seja, né? Quem estava em cima do muro em relação ao Lula reviu o seu posicionamento aí e falou, não, esse cara realmente não está fazendo um bom governo. E eis que chegamos, né, tem o Centro-Oeste aqui também que é interessante, porque havia uma situação de equilíbrio, de empate técnico lá no início do mandato do Lula, e agora a coisa está bastante clara, né? A população está majoritariamente desaprovando o governo Lula, né? Agora, o que é realmente interessante é o do Sudeste. Aqui que está a grande diferença, porque o Sudeste é responsável por eleger o Lula. Ah, mas o Nordeste deu não sei quantos por cento de voto para o Lula, 70%. A Bahia deu milhões de votos para o Lula e tal. Beleza, né? A gente sabe disso. Só que lá em 2018, a situação no Nordeste estava do mesmo jeito. O Haddad levou uma penca de votos lá, 70% também dos votos no segundo turno, enfim. O que pesou realmente foi a mudança no Sudeste, que pendeu mais para o Lula, e aí enfiou o Brasil na bosta que o Brasil está
neste momento. Agora, olha só a situação. Uma vez que o número dos que não sabem ou não opinaram está praticamente estável esse tempo todo aqui, podemos perceber claramente, embora haja aqui um empate técnico com uma tendência positiva para a aprovação, que o cenário para o Lula é péssimo no Sudeste, uma vez que ele tinha aqui 9 pontos de vantagem na aprovação no início do mandato dele, e isso caiu para 2 pontos apenas agora. No Sudeste, a região mais populosa do Brasil. Isso aqui, esse número, se tivesse desse jeito nas eleições de 2022, teria dado a vitória para o Bolsonaro, sem dúvidas. Isso aqui, para mim, é das regiões o mais importante, a análise mais importante. O quanto que a aprovação do Lula caiu no Sudeste no longo prazo, né? Desconsiderando esses vais e vens aqui, mas caiu consideravelmente e se mantém baixa enquanto a desaprovação aumenta. E aí, então, na medida em que nós citamos o nome do Bolsonaro e fazemos a comparação com 2022, é interessante fazer a comparação aqui das opiniões a respeito do governo atual e do governo passado, né? Aqui é a linha azul de quem aprova o governo atual mais do que o governo Bolsonaro, que acha melhor. A linha laranja é quem acha pior e a linha azul é quem acha igual. Veja aqui que o cenário foi muito mais favorável para o Lula lá em abril do ano passado, veio caindo consideravelmente, mas já esteve pior também, né? Essas linhas aqui já foram trocadas dentro da margem de erro também, não tem muito problema. Mas olha só, de fato, quem avalia que o governo Lula é melhor do que o Bolsonaro, o número dessas pessoas está caindo consideravelmente, está em 40% agora. Só que a avaliação de que o governo é pior está mais ou menos estável, né? Já subiu, caiu de novo, está no mesmo patamar lá de trás. O que realmente fez a diferença foi essa linha azul aqui, os que consideram os governos iguais, porque olha o quanto isso aumentou e vem aumentando consideravelmente nos últimos meses. Isso aqui pode representar na prática também um problema eleitoral para o Lula. Por quê? Significa basicamente que muitos votaram no Lula achando que ele era melhor do que o Bolsonaro, faria um governo melhor, e agora perceberam que não fez a menor diferença, ou seja, trouxeram o cara de volta para fazer uma bagunça danada no Brasil e não resolveu absolutamente nada. Isso se chama decepção, pessoas desapontadas com o governo Lula. E eu prevejo que em algum momento esse percentual vai se reverter para essa linha laranja, piorando ainda mais a situação do Molusco, né? Tá cedo para 2026 ainda, mas a gente já começa a fazer essas conjecturas aqui. E se você quiser ver a avaliação que eu fiz do cenário da esquerda no Brasil como um todo pós-eleições municipais, vou deixar recomendado este vídeo aqui do lado para você assistir na sequência deste. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.